Olá pessoal, vocês estão bem? Tudo certinho? Hoje nós vamos falar sobre alguns indicadores de rentabilidade e são indicadores muito importantes para que a gente possa fazer uma boa análise da ação em que a gente pretende comprar. Ou você vai comprar uma ação somente porque está pagando bons dividendos? Não, né? Não faz nem sentido isso aí, né? Olha só o que nós já aprendemos aqui no canal, o que a gente já sabe avaliar. A gente já sabe o PL, a gente já sabe o dividend yield, claro, né? Que isso é o dividendo dos últimos 12 meses. A gente sabe o PVP, free float, tag along. E agora a gente vai saber um pouquinho sobre o ROI, o ROA e o ROIC. Os três são indicadores de rentabilidade, como eu falei. E por que isso é importante? Ora, porque a gente precisa saber se a empresa que a gente vai comprar, ela vem apresentando uma boa rentabilidade. Porque esses cálculos são feitos em cima do lucro líquido. E não é do lucro que saem os nossos dividendos também? E independente do dividendos, viu? Não é só isso que a gente tem que olhar numa empresa. A gente não pode comprar uma empresa somente pelos dividendos e não se interessar pelo crescimento, pela saúde financeira dela. Claro, o que a gente pretende? Ah, eu quero ganhar dividendos, eu não estou nem aí se a empresa está indo bem ou mal. Tá. Aí depois ela quebra, já está avisando há muito tempo. E você acha que esse tempo todo que você ganhou dividendos, realmente você teve rentabilidade? Só pelos dividendos? Um bom investidor está sempre de olho no dividendos, na valorização da cota, na saúde financeira da empresa. Se você não pensar como sócio, que verdadeiramente você é, quando você compra ações, você passa a ser sócio. Se você não pensar como sócio e desejar que essa empresa vá muito bem, aí você não está investindo certo. E aproveitando, antes de começar, você já é inscrito no canal? Olha só esse gráfico aqui. A maioria das pessoas que assistem, e assistem recorrentemente o canal, se esquece de se inscrever. Imagina se todo esse pessoal realmente se inscrevesse. Esse canal alcançaria mais pessoas, seria a educação financeira chegando a mais pessoas. Então clica aí no inscrever-se, aperta o sininho, clica no curtir e antes de começar, comenta se você já sabe o que é ROI, ROA e ROIC. Então bora pro vídeo. Então eu abri aqui a Taesa, tá? Nós fizemos um vídeo recente aí sobre empresas de energia. Aí eu abri a Taesa, mas eu poderia estar com qualquer outra aqui, tá? Não é indicação. Então vamos lá. Toda essa linha aqui, ó, a gente já sabe tudo, a gente fala constantemente. Agora vamos ver os indicadores para dar uma avaliada em tudo que a gente já sabe e o que falta ainda saber. Então a gente vem aqui, ó. A gente sabe o que é o PL, o PVP, o Payout, o VPA, que é valor por ação, o LPL, que é lucro por ação. Aqui embaixo a gente sabe o que é Free Float, a gente sabe o que é Tag Along, o ativo circulante, a gente sabe porque nós tivemos um vídeo sobre balanço patrimonial. Olha só, se a gente juntar isso tudo, já dá para começar a fazer uma análise. E é isso que eu queria que vocês fizessem. Não fiquem dependentes de nenhum canal. Eu falei que aqui eu estou entregando conteúdo de curso pago. Então considere e coloque em prática aquilo que vocês aprendem, né? Valorize o dinheiro de vocês. Cada R$1 que vocês investem, vocês precisam saber onde está sendo investido, o porquê, qual a possível rentabilidade. E é por isso que eu estou ensinando essas coisas para vocês. Então vamos voltar lá onde está o ROI, o ROA e o ROIC. Tá aqui, ó. Aqui estão os três, olha. O ROI, o ROIC e o ROA. Vamos entender primeiro o qualitativo. Então o ROI é o lucro líquido dividido pelo patrimônio líquido. Lucro líquido, ok, a gente já sabe, né? Tudo que nós pagamos foi o que sobrou para a empresa, certo? Onde ela vai distribuir dividendos e vai usar também para reinvestir na própria empresa. Ou seja, esse lucro vai acabar sendo incorporado no patrimônio. Agora, patrimônio líquido é aquilo que os sócios colocaram na empresa, mais esse lucro que no decorrer do tempo vai sendo incorporado. Presta atenção nisso, porque quando eu falar os outros indicadores, vai ter uma diferença aí. Então ficou claro? Patrimônio líquido é aquilo que o sócio coloca na empresa, mais o lucro do decorrer do tempo
que vai sendo incorporado. O ROI é Return on Equity, ou seja, retorno sobre o patrimônio. Isso ficou claro, né? Então, qualificando esse indicador, o ROI é justamente essa avaliação que a gente faz sobre a eficiência da empresa de acordo com aquilo que os sócios colocaram. Se você abre uma empresa, se você coloca 100 mil reais, você não quer saber, olha, em cima do dinheiro que eu coloquei, estou tendo retorno? Isso que qualifica o ROI. E o que a gente quer é isso mesmo, independente se somos nós abrindo uma empresa ou a gente investindo em uma empresa, somos donos da mesma forma. O que a gente quer é esse tipo de eficiência. Tudo que é colocado na empresa, eu quero que ela tenha lucro em cima desse valor. Agora nós vamos para o ROIC. E o ROIC, a conta dele é o NOPAT ou NOPAT dividido pelo patrimônio total, não é mais o patrimônio líquido. E o que é o NOPAT? O NOPAT, ele foca a eficiência operacional. O que é isso? Se eu abro uma padaria, o ROIC vai focar se a minha fabricação de pãezinhos, ela é eficiente. Então ela vai medir o resultado operacional da empresa. Se é uma padaria, pãozinho, e a venda desses pãezinhos. Afinal, o operacional pode ser venda, pode ser serviço e pode ser produção, certo? Mas eu falei do NOPAT aqui só para a gente não ficar perdido na história, porque eu vou falar dele junto com o EBIT e o EBITDA, certo? Teremos um vídeo para falar dos três juntos, porque faz sentido falar deles juntos. Mas agora que você já sabe, mais ou menos, já sabe conceitualmente o que é o NOPAT, o patrimônio líquido total, ele considera inclusive o capital de terceiros. O que é capital de terceiros? Empréstimos. Exemplo. Eu não dei o exemplo da padaria, colocando os 100 mil? Imagine que eu precisei também fazer um empréstimo porque eu quero aumentar a minha padaria. Então, eu vou lá, faço esse empréstimo no banco, compro minha máquina. E o patrimônio total é isso. É considerar esse dinheiro que eu peguei emprestado. Porque uma vez que eu peguei, ele é meu. Tudo bem, eu vou pagar, mas ele é meu. Então vamos qualificar o ROIC. Quando eu olho para ele, o que eu quero analisar, além dos números? Eu quero saber se a minha empresa está tendo eficiência em cima, inclusive, já que é patrimônio total, do capital de terceiros, né? Do recurso que eu peguei com terceiros. Claro, olha só, se eu faço uma dívida, nesse exemplo, visando comprar máquinas, e eu não estou conseguindo ter lucro, a minha eficiência está muito baixa. Se o meu ROIC está baixo, concordo que eu tenho dívida, eu tenho alavancagem, mas eu não estou conseguindo fazer dinheiro com este dinheiro que eu peguei emprestado. É isso que o ROIC mostra. Ele vai pegar tudo e colocar num bolo só. O seu dinheiro, o dinheiro que você pegou emprestado, vai colocar tudo num bolo só e vai falar assim, olha, faça dinheiro com isso que você tem. E se ele é baixo, aí a coisa tá feia. O ROA é o retorno sobre o ativo. O ativo, ele considera o dinheiro em caixa, o capital imobilizado. O que é imobilizado? É máquina, carro, móveis, computadores. Isso tudo são bens imobilizados. Tudo faz parte do ativo. Então a continha do ROA é o lucro líquido dividido pelo total valores do ativo. E o que ele vai medir? Será que tudo que eu comprei, será que o carro que eu tenho, será que a máquina que eu tenho, será que eu estou tendo eficiência? Sim, porque no ativo também eu posso ter imóveis, certo? E quando eu pego o meu lucro líquido e divido pelo total do ativo, inclusive o imóvel, eu preciso saber se eu estou tendo eficiência. Será que eu não estou com um imóvel grande demais que me dá uma despesa enorme? E com isso eu não estou tendo eficiência? Esse é o qualitativo do ROA. Tá vendo a diferença? Agora eu vou fazer com vocês uma simulação de duas empresas para a gente entender como que esses indicadores se movimentam, mostrando eficiência ou não. Olha só, eu coloquei empresa A e empresa B. Eu coloquei uma em verdinho, a outra em vermelho, vocês já vão entender o porquê. Então imagina que para abrir essa empresa, as duas, tá? É preciso um investimento de 500 mil reais. O sócio lá da empresa A, ele só tem 375 mil. E o da empresa B,
ele só tem 235 mil. Tá faltando dinheiro aí para poder abrir a empresa para os dois. Aí é claro, né? As duas empresas foram lá fazer um empréstimo para poder completar esses 500 mil reais e, enfim, abrir a sua empresinha. Então o sócio da empresa A foi lá pegar 125 mil reais, que era o que faltava, e o da empresa B, ele se alavancou mais. Ele pegou 265 mil reais. Mas olha que interessante, o que cada um tem de ativo? Os dois têm 500 mil reais, né? Que era o dinheiro que precisava para abrir. Então, independente do grau de alavancagem, ou até mesmo se uma dessas empresas tivesse os 500 mil, não pediu dinheiro para ninguém, no fim, todas teriam 500 mil reais. Então, olha só. O passivo da empresa A, é claro, né? É o dinheiro que ela pegou, 125 mil reais, repete. E o passivo da empresa B é os 265 mil reais, repete também. Agora, olha o que eu falei do patrimônio líquido. Qual o patrimônio líquido da empresa A? Não é 375 mil, que foi o que o sócio colocou do bolso dele? O patrimônio líquido está considerando o capital de terceiro? Não. Olha o da empresa B, 235 mil, foi o que ele pôde colocar do bolso dele. Agora sim, o patrimônio total. Repete os 500 mil para os dois, que é o total, né? É a soma dele com o que ele emprestou do banco. Eu coloquei que a empresa A teve um lucro operacional de 50 mil reais e a B de 55 mil reais. Então eu coloquei um NOPAT para a empresa A de 40 e para a empresa B de 45. E a última informação foi o lucro líquido. E olha só, coloquei igualzinho para as duas, para a gente poder avaliar. Ah, Hannah, se o lucro líquido, se as duas, independente se pediu empréstimo, se não pediu, como que tá o NOPAT, como que tá a eficiência, no fim, o lucro líquido deu igualzinho. Então é claro que vai dar tudo igual. Tanto faz eu investir em uma ou em outra. Dá do mesmo tamanho. Será que isso faz sentido? Tá vendo como é preciso estudar? Talvez que se você estivesse comparando duas empresas para investir, e se você olhasse o lucro líquido, você, deixa falaram que eu preciso ver o lucro, né? As duas estão iguais. Tanto faz eu comprar uma ou outra? Será que isso está certo? Então agora vamos dar uma olhadinha nesses indicadores de cada uma dessas duas empresas. E primeiro, vamos dar uma olhada no ROI. O ROI não é o lucro líquido dividido pelo patrimônio líquido. Eu vou pegar o lucro líquido, 70 mil reais, vou clicar aqui e vou dividir pelo patrimônio líquido, que é o que o sócio colocou do bolso dele, 375 mil. Vou clicar aqui, Então, essa empresa A tem um ROI de 18,67%. Tá, Hannah, mas isso é bom ou ruim? Falar que é 18,67 não me diz muita coisa. Isso é bom? Deveria ser 50%? Olha, alguns analistas dizem que um ROI acima de 10 já seria o ideal. Eu acho que um ROI acima de 15 é aceitável. De 15 para cima. Mas o que eu sempre falo? Não avalie uma empresa por um único indicador. Então pode ter casos em que um ROI de 13 é bom? Sim, mas para ficar bem entendido, um ROI quanto maior, melhor. Agora vamos dar uma olhadinha na empresa B. Então é o lucro líquido dividido pelo patrimônio líquido. Ué, deu um lucro maior. A empresa B pegou um empréstimo maior, investiu menos do bolso dela, tem um patrimônio líquido menor, teve o mesmo lucro líquido de 70. Como que pode estar mais eficiente no ROI, o retorno sobre o patrimônio, do que a outra? Justamente por causa disso. Ela não fez mais com menos, enquanto a outra tem um lucro líquido de 70 mil reais investindo mais, a B teve o mesmo lucro investindo menos. Esse investir é o dinheiro do bolso, tá? Então é claro que a B, apesar de ter investido menos, está com ROI melhor. E aí que tá uma boa pegadinha. Porque aqui, tudo bem, a gente já sabe que a empresa B, ela fez empréstimo. Perfeito. Empréstimo não é ruim, alavancagem não é ruim. Mas a gente precisa ver o índice de endividamento, que não é para esse vídeo agora, tá? Eu só tô qualificando. Mesmo a empresa B apresentando um ROI maior, se você pega só isso, assim, olha só, esse ROI aqui tá maior, é nela que eu vou investir. Você precisa ver se é dívida. O patrimônio líquido tá menor porque o patrimônio total tá grandão porque ela fez uma dívida maior. De novo, tá tudo bem, mas ela tem condições de pagar?
Então a gente precisa ver não só o endividamento, a gente precisa ver se ela tem potência para pagar essa dívida. Se tiver, nossa, tudo bem, o ROI está perfeito, ela tem dívida, eu já vi que para ela, ó, tá tudo esquematizado, esse ano ela vai pagar X, ela tem caixa para isso, ano que vem vai pagar Y, ela tem caixa para isso, no outro ano ela vai pagar outro Y, outro Z, e ela tem assim uma eficiência que eu sei que ela vai conseguir pagar, mas eu vou acompanhar. Tá vendo? Não é só porque o ROI é maior que você vai sair investindo, tem que saber um pouquinho mais. Então agora a gente vai para o ROIC, né? O que é o ROIC mesmo? É o NOPAT dividido pelo patrimônio total. Patrimônio total é o dinheiro que o sócio colocou mais o que ele emprestou, capital de terceiro. Então vamos fazer a continha do ROIC. Então é o NOPAT dividido pelos 500 mil reais, né? Patrimônio total. Deu 8%. Já a empresa B, ela ficou com um NOPAT de 9%. Tudo bem que eu dei para ela aqui um NOPAT de 45 mil, dei 5 mil a mais do que a empresa A. Mas a B, por isso que ela tá vermelhinha ali, ó, é a que está endividada, certo? E está apresentando os melhores resultados. Quem não estuda, a pessoa desavisada, vai só olhar o ROI que vai sair investindo. E agora é a vez do ROA. E qual é a conta do ROA? É o lucro líquido, 70 mil, dividido lá pelo ativo, ó, 500 mil reais. O ativo não é tudo que foi colocado na empresa, inclusive lucros que foram incorporados, deu 14% de ROA. E ficou a mesma coisa, né? Porque no final das contas, o ativo das duas não ficou 500 mil reais? Independente se pediu empréstimo ou não. E o lucro líquido não foi 70 mil para as duas, eu não coloquei 70 mil igualzinho para as duas. Então, ok, o ROA tá lá, 14. Agora faz uma análise fria, só número, tá? Faz uma análise em qual você investiria. Olhando só o ROI, ROIC e ROA. Tudo não levaria você a investir na empresa B? Pois é. O número frio, o quantitativo, que é o que mais você vê, não pode ser levado sozinho. Se você não colocar o qualitativo junto, você pode se enganar em um investimento. Hannah, então aqui eu estou chegando à conclusão que apesar dos indicadores da empresa B, aquela que se endividou, que se alavancou, eles estão melhores, eu devo investir na A, porque ela pode estar com os indicadores menores, só que ela não tem dívida. Então ela é muito mais segura, certo? Não, não necessariamente. Imagina a empresa B, a que está alavancada. Ela já não mostrou a capacidade dela de trabalhar com capital de terceiro? Ela não mostrou que, olha, eu peguei dinheiro emprestado, mas olha só como eu multiplico esse dinheiro. Ela não é eficiente, ela está mostrando. Onde que ela está mostrando isso? Aqui, ó, no ROIC, ela trabalhou bem melhor com o capital de terceiro, com o dela e com o do terceiro. Eita, Hannah, mas aí fica difícil para mim. Como que eu vou saber? Sabendo o endividamento e o poder de pagar essas dívidas. Porque, de novo, eu vou repetir, estar alavancado não é ruim, ao contrário, é muito bom, desde que você saiba, a empresa, né, saiba trabalhar com o dinheiro que ela pegou emprestado. É isso que uma empresa eficiente faz. Tá, então você está me falando que eu vou ver isso tudo que nós já aprendemos, com mais esses 3 que nós aprendemos agora, e eu ainda vou ver o endividamento para poder chegar numa conclusão? Exatamente. E olha que tem mais indicadores, hein? Mas você já viu a riqueza do que você já sabe aqui nesse canal? E a importância de ver os vídeos na sequência? Porque fica muito mais fácil esse entendimento se você viu lá atrás o vídeo de balanço patrimonial. E olha que eu fiz só a parte 1. E por enquanto, nem está sendo necessária a parte 2. Terá, tá? Mas no seu devido tempo. E até aqui, tá valendo o joinha? Tá valendo para vocês que não são inscritos, estão sempre aqui no meu canal, tá valendo você se inscrever agora, apertar o sininho? Se puder, eu agradeço. Eu vou mostrar para vocês aqui um caso da Magazine Luiza. É a área de varejo que nunca verá o meu dinheiro. Olha, isso aqui eu não estou aqui para fazer análise, tá? Eu vou só mostrar para vocês o ROI, o ROIC e o ROA, ou seja, só o quantitativo. Hoje, a Magalu está sendo vendida a 9,12. Nos últimos 12 meses teve uma queda de 40%. Tem um PL de 15, ou seja, 15 anos para você recuperar o que você investiu. O PVP está baixíssimo, é claro, né? Tá vendo? Nem sempre um PVP baixo, assim, nossa, ela está descontada.
Claro que está descontada, ela está valendo bem pouco, né? Conceitualmente, aí sim, qualitativamente, qualitativamente, ela está valendo pouco. Porque a gente vê empresas descontadas, mas elas valem muito, estão descontadas pelo momento do país, é diferente. Olha o ROI da Magazine Luiza. E eu vou deixar a interpretação para vocês. Olha o ROIC. Olha o ROA dela, 1,22%. É, complica, né? Vamos olhar uma similar, as Casas Bahia. Olha, ela está sendo vendida a R$ 4,89. Nos últimos 12 meses caiu 30%. O PL dela não dá nem para comentar. O PVP, olha, 0,19, está quase de graça. Claro, é mais ou menos assim, quem quer. Por isso que está quase de graça. E dividend yield, nem tem. ROI negativo, ROIC negativo e ROA negativo. Complicado, né? Eu nunca passei nem perto de empresas de varejo. E como eu falei no vídeo anterior, de aviação também, para mim, só para mim, isso não funciona. Então, pessoal, concluindo, vocês vão sonhar comigo, vocês vão sonhar falando assim, gente, estuda. Muita gente entrou pelo medo de ficar de fora, sabe? Nossa, tá hypando, eu vou lá comprar. Esse é aquele chamado tão conhecido efeito manada. Já que tá todo mundo indo para lá, eu vou também. Que é a mesma coisa de comprar um ativo porque você viu na internet que tem um canal que compra, outro canal que compra também. Sem estudo, você está no efeito manada. E geralmente quem se dá muito bem em investimento são aquelas pessoas que têm conhecimento porque estudam. Tô falando, vocês vão sonhar comigo. E quando ela vê a manada indo para lá, ela estuda e escolhe esse caminho. Eu tô vendo mais oportunidade aqui. Hanna, mas ele contra a maioria? Gente, faz as contas. Faz as contas e coloca o efeito qualitativo. Nós estamos em um país onde não existe educação financeira. Então é claro que a maioria tende a pegar o caminho errado, por diversos motivos. Um dos mais fortes é a falta de conhecimento. Aí entra o efeito ambição desenfreada, tá? Porque a ambição é saudável. O que seria de nós se a gente não tivesse a ambição de melhorar na vida? Ficar naquela passividade de, não, tá bom. Vai ficando bem mais fácil quando a gente estuda, a gente entende, a gente une o quantitativo com o qualitativo. A gente vai para uma potência de conhecimento que, infelizmente, se vê pouco. Infelizmente. Então, seja você essa potência. E no que depender de mim, você será. Então você se ajuda daí, eu te ajudo daqui. E eu tenho certeza que assim tudo vai dar certo. Então tenha um excelente dia, uma ótima semana, uma vida maravilhosa. E a gente se vê no próximo vídeo. Tchau!